Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Nós vamos à cidade e lá eu irei sofrer, serei crucificado, mas hei de reviver. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Salve Maria Imaculada, bom Salve, dia. Maria Imaculada. Bom dia, Paloma. Bom dia, Cid. Bom dia, Diácono Alberto. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham pela Rede Imaculada de Comunicação, aqui pela TV Imaculada, canal 15.1, 521 da NET, a você que nos acompanha pelas nossas rádios da nossa Rede Imaculada. Bom dia para você na Grande São Paulo, na 1490M, em Maceió, na 92.3 FM, na Grande Atibaia, 107.1 FM, a você que nos acompanha pelo nosso aplicativo, pelo site miliciadaimaculada.org.br. Estamos aqui nesta Sexta-feira Santa, no horário do Bom Dia Amigos, para que a gente possa refletir sobre esse dia tão importante, a Sexta-feira da Paixão. A sexta-feira onde recordamos a morte, a passagem de Jesus para que Ele possa se entregar por nós, pelos nossos pecados. E hoje estamos aqui, né, Paloma? Esse programa é especial exatamente para que a gente possa trazer esse significado ainda maior para quem acompanha a nossa programação. Esse dia é um momento importante para todos os cristãos, para todos que estão vivenciando. A paixão de Cristo tem um significado ainda maior e precisamos lembrar, não é só uma sexta-feira, não é só um feriado, ela tem uma importância muito grande. E você que acompanha a nossa programação, estamos em rede aí por todas as nossas rádios, também pelo aplicativo da Milícia. Nosso muito bom dia, que você fique conosco. Nós vamos aqui durante esta programação, durante esse programa, estamos aqui com o Diácono Alberto para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, vai trazer um pouquinho a perspectiva sobre a Sexta-feira Santa, sobre a Paixão de Cristo. Mas antes, Felipe, eu gostaria de cumprimentar o nosso músico aqui, nós temos o Antônio. Olá, Toninho, muito bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu agradeço e fico muito feliz em participar com vocês do programa. A Sexta-feira Santa é um momento do qual estamos vivenciando, né? É um momento pesado, que tem todo um simbolismo. Como que você vivencia esse momento, Toninho? É um momento de reflexão, né? É um momento da gente trazer para nós um pouquinho daquilo que aconteceu com Jesus por nós, né? Então nós temos que agradecer de estarmos aqui, mas ao mesmo tempo, né, a gente passar por esse sofrimento que acompanhar esse sofrimento de Cristo, que fez tudo isso por nós, para nos salvar. Então nós temos que retribuir isso de alguma forma, entendeu? Então nesse momento a gente aproveita para fazer essa retribuição e agradecimento por esse momento. E mesmo que a gente faça tantas coisas, ainda não será, né, do tamanho da paixão de Cristo por nós. E falando exatamente sobre este momento, Felipe, né, contamos com a presença do diácono que está aqui conosco, falando um pouquinho sobre a simbologia desse dia. Muito bom dia, diácono, mais uma vez. Muito bom dia. Eu desejo assim que a paz de nosso Senhor entre em cada lar, em cada coração, em cada pessoa que está nos escutando, nos ouvindo, nos assistindo. E que a graça de Deus possa atingir as vidas, porque essa é o mais importante. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Para isso que Jesus morreu na cruz. E você falou muito bem, Paloma, a Sexta-feira Santa é a centralidade de toda a fé cristã. É a centralidade. Então nós estamos no ápice, no cume da nossa fé, no cume da entrega de nosso Senhor por nós. Então é um momento assim, ao mesmo tempo que é um momento que a gente vivencia
toda a dor de Jesus é o momento da gente já olhar Jesus glorioso também, porque é um momento de vitória, momento de cruz e momento de vitória. Não tiramos nenhuma das duas. A Igreja Católica reverencia a cruz e reverencia a vitória. Então, nós estamos no nosso momento forte da nossa espiritualidade cristã. Quem é cristão, Sexta-feira Santa é o dia em que nosso Senhor fez tudo por mim, por você, por todos nós. Então, que nesse programa, né, que nesse momento, assim, essa cruz de Jesus, esse amor de Jesus, porque a cruz, a gente vai ver que não é só dor e sofrimento. A cruz é um amor. Que esse amor de Jesus possa entrar no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração, na nossa existência. Quem quer viver nesse mundo só sofrendo as dores da cruz? Ninguém, não é verdade? E se Jesus veio à nossa frente e nos ensinou o caminho, nós devemos caminhar segundo Ele nos ensinou, porque só assim nós pegamos as benécias, as bênçãos, as graças que a cruz nos trouxe, que o sofrimento de Jesus nos trouxe. E se a gente for parar para pensar, né, diácono, existem muitos sinais desse momento da crucificação. Por exemplo, Jesus sai da quaresma, dos 40 dias no deserto, ele é acolhido pelo povo com os ramos de oliveira, com galhos que tinham na árvore, mas ele entra montado num jumento, né? E o jumento naquela época era um animal de carga, porque os grandes reis entravam com seus cavalos enfeitados, com camelos, né, que era veículos de transporte da realeza. E Jesus entra num filhote de jumentinho, sendo aclamado Hosana ao filho de Davi. O que isso representa já nessa Semana Santa, essa entrada de Jesus em cima de um animal que os pobres que andavam? É verdade. Inclusive, se atribui a Nossa Senhora também, que ela, na época do anúncio do anjo, ela andou 120 quilômetros montada num jumento, justamente para visitar sua prima Isabel. Mas essa entrada de Jesus em Jerusalém, essa abertura, vamos dizer, da Semana Santa, a grande abertura é no Domingo de Ramos, onde Jesus é recebido e aclamado na Cidade Santa. Qual a Cidade Santa? Jerusalém. Então Jesus, ele é recebido e ele é aclamado e ao mesmo tempo ele vem na humildade. Ontem nós celebramos o lava-pés. Eu sou diácono, todos os padres e bispos e papas passam pelo diaconato, que é o dom do serviço. E todos, inclusive nosso bispo, todos falam de uma maneira clara, Jesus foi o grande primeiro diácono. O diácono é o quê? Serviço, entregar a vida, dar a vida pela salvação dos outros. Então, Jesus, ele já no Domingo de Ramos, ele entra em Jerusalém, aclamado sim pelo povo, mas que nem você falou, entra em toda a humildade, né, montado num jumentinho, para mostrar ao povo que ele vinha para servir e não para ser servido, né? Jesus disse claramente, eu vim para servir e não para ser servido. Por isso que Deus tomou essa grande iniciativa de descer do céu, se tornar um ser humano para nos salvar. Então Jesus veio para servir-nos. Então o primeiro interessado em nossa salvação, em nossa vida, é o próprio Senhor. Ele vem ao nosso encontro antes de nós irmos ao encontro dele. Diácono, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a figura de Maria em todo esse contexto, né? Trazendo a questão a gente está falando ainda, né, sobre o Domingo de Ramos, como Jesus chega, né, de uma maneira que as pessoas daquela época acredito que não esperavam, né? Você fala de um rei, né? Mas o meu reino não é daqui deste mundo, como Jesus fala. Mas a figura de Maria tem uma simbologia tão importante. Poderia falar um pouquinho mais sobre ela? Poderia sim, sempre é uma alegria. Até trouxe um versículo bíblico aqui que gostaria de compartilhar com vocês. No Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 27, Jesus fala assim, quando Jesus viu sua mãe, perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Né? No versículo 27 fala assim, depois disso o discípulo, eis aí a tua mãe. E naquela mesma hora o discípulo levou ela para a sua casa. Então
aí já estamos passando Jesus para a extrema agonia. Vocês imaginem, com certeza a gente vai recontar essa parte, mas quero contar só por cima. Imagine que Jesus passou a noite inteira, a noite anterior, ele passou a noite inteira sendo chicoteado, você passou a noite inteira sendo importunado, cheio de chagas, feridas, sangrando. No outro dia ele apresentou e ele passou pelas mesmas coisas, pelo julgamento, pela condenação, pela coroa de espinhos. Jesus passou pelo caminho do Calvário, que vamos refazer com certeza, pelo caminho do Calvário, onde foi, disse o profeta Isaías, foi escorraçado, homem das dores, homem do sofrimento. Jesus foi arrancado na sua barba, né, puxado. Jesus foi xingado de todas as formas. Quando Jesus está no alto da cruz, na extrema dor de sofrimento e de entrega, tá? Porque Jesus foi à cruz, é porque ele se entregou livremente por amor a mim, a você, a cada um de nós. Isso sempre é bom a gente saber. Então Jesus se entregou livremente. Quando Jesus está no alto da cruz, que poderia estar gritando de dor, que poderia estar gemendo, que poderia estar se lamentando as feridas, que poderia estar gritando porque o peso do pecado da humanidade pesava sobre ele, Jesus olha para quem? Para sua mãe. A sua mãe está de pé aos pés da cruz. Então, aqui está o ponto alto de que Jesus não queria morrer e deixar sua mãe desamparada. Jesus não queria morrer e deixar sua mãe solta nesse mundo, porque a Sagrada Escritura, nessas coisas, elas são claras que Maria teve o único filho, né? Por nome Jesus. E justamente Jesus se preocupa, Jesus se inquieta com aquilo que vai acontecer com Maria na sua ausência, né? E Maria, vocês imaginem o seguinte, a pessoa no alto da sua dor, do seu sofrimento e da sua angústia, porque ele carregava os pesos da humanidade e as dores de tanto sofrimento, né? É um Jesus Deus, mas que se fez homem, está sofrendo na carne ali, tá? Ali não tem nada de Deus, ali tem a parte humana, para mostrar que a chaga é de verdade, que a dor é de verdade, que a ferida é de verdade, que Jesus teve sede, mostrar toda essa verdade, toda essa agonia. E os teólogos assim já discutiram amplamente isso, justamente para mostrar toda esse drama de Jesus que assume na carne, né, nas chagas, a nossa vida, o nosso pecado. E ali Jesus olha para a mãe. E a mãe está de pé. Olha a coragem que a mãe dá para o filho primeiro. Porque uma mãe de pé perto de um filho, falando, meu filho, vai firme. É isso mesmo. Essa é a missão sua. Né? Eu estou aqui com você. Eu não estou sofrendo por dentro, chorando por dentro. Acho que a primeira coisa é querer tirar o sofrimento do filho e trazer para ela. E ela entendia a missão que Jesus tinha assumido, né? E em todo momento ela falava, não, estou aqui com você. Por mais que a dor dela como mãe era muito maior, ela entendia o propósito, né? Exato. Você tocou no ponto forte mesmo, porque Maria entendia o propósito de Deus. Maria sabia de onde que veio Jesus. Ela mais do que ninguém. Ela sabia de onde veio Jesus. E sabia que o Pai tinha designado a ele esta missão de salvar. Então, assim, não por amor, mas por amor a nós. Porque a dor era por amor a nós. Sim. Porque Jesus foi santo sem pecado. Maria foi santa sem pecado. Então, a dor era por amor a nós. Então, esse momento, imagine do olhar de Jesus todo ensanguentado para Maria, que está ali aos seus pés, você olhar para uma mãe e a mãe está te aprovando, nem que seja com balançar de cabeça, né? A mãe está te aprovando, falando, meu filho, é muita dor, mas eu te aprovo, né? O Pai do céu te aprova. Então, assim, Jesus, ele cumpre a sua missão. O consolo do coração de Jesus era ver que a Maria ali representava a humanidade, como João também, tá? Representava todos nós, porque nós deveríamos estar lá, não igual os outros discípulos que correram, né? Nós deveríamos estar lá. Então Maria nos representa, por isso que ela é tão forte hoje, esse papel de mãe,
ela é indispensável na salvação nossa, ela é indispensável no nosso caminho de santificação, no nosso caminho de buscarmos essa graça maior de Deus. Agora são 10 horas 15 minutos, horário de Brasília, 9h15, horário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós estamos aqui nessa programação especial, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. Você que nos ouve pela Rádio Imaculada, através do nosso aplicativo, através das nossas frequências, você da Grande São Paulo na 1490, você em Maceió na 92.3 FM, você em Atibaia na 107.1 FM, eu, Felipe Cid, Paloma Ortega, Diácono Alberto, o nosso músico Toninho, estamos aqui nessa programação especial, direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, da nossa TV Imaculada, em rede nacional, aqui na nossa rede Imaculada de Comunicação, para refletirmos um pouco sobre esse dia tão especial, tão importante. E nós falamos aqui, né, Diácono Alberto, sobre a presença de Maria nesse caminho, e até a Paloma disse, né, que Maria estava de pé, mas Maria, ela também entra no caminho de Jesus, né? Ela enfrenta os soldados, ela enfrenta os guardas que estavam protegendo, e ela vai e ela tem aquele contato com Jesus, que a gente vê muito na Via Sacra, o encontro de Jesus com Maria, tem as tradições, né, a procissão do encontro, né, o encontro de Maria com Jesus. Falamos do sofrimento de Maria, e toda vez que a gente participa das Vias Sacras, né, teve uma Via Sacra que me marcou muito na minha paróquia, porque quem fez o papel de Jesus era um jovem do nosso grupo, e quem fez o papel de Maria foi a mãe dele. Então, assim, deu para perceber um pouquinho, né, do quão foi o sofrimento de Maria, que Maria chorou, Maria sofreu, mas Maria disse: meu filho, eu estou aqui. Seja feita a vontade de Deus, eu estou aqui, não vou arredar o pé até que se cumpra toda a profecia. E depois ela recebe o corpo de Jesus em seus braços, o mesmo corpo que ela gerou do Espírito Santo, e ela recebe Jesus morto, sabendo dessa missão que ele tinha, né, Diácono? Sim, sim. E essa é uma parte em que quando a gente começa a meditar, a gente até se emociona, porque é uma parte muito forte, que nem você falou aí. Você imagine a mãe, porque tudo que Jesus aprendeu, tem gente que pensa assim que Jesus caiu do céu. Não, Jesus foi... Paraquedas de roupa e tudo, né? Jesus foi criança, Jesus teve que comidinha na boca. Maria beijava os dedinhos da mão de Jesus, pegava a mãozinha todo dia, limpava, lavava, Jesus se sujava, Jesus brincava. Ele veio e assumiu a condição humana como tal, como todos e qualquer um de nós. Então, logicamente, que Maria ali depois, com todos esses acontecimentos fortes, né, e ela foi a que esteve ao lado de Jesus todo o tempo, que nem você disse, ela enfrentou os soldados, mais do que isso, ela se impôs pela presença amorosa de mãe. Ninguém, eu acho que nenhum soldado nessa terra teria a capacidade de encostar o dedo em Nossa Senhora para tirar ela da presença do filho dela, porque ela impôs a presença dela e falou: eu vou passar é aqui, né? Se meu filho está aqui, daqui eu não saio. Então vocês vejam como que a história da salvação, né, no seu cume, no seu ponto alto, porque Jesus veio a esse mundo, tá? Além de todas as pregações, tudo é maravilhoso de Jesus, tudo é maravilhoso. Mas nós estamos falando do ponto alto, o cumprimento de todas as promessas está aqui. A salvação está aqui. Tudo que Deus tinha que realizar, inclusive depois quero falar um pouco sobre isso, mas na sexta-feira, né, como nós católicos às vezes valorizamos mais a sexta do que o domingo, que é a ressurreição. Às vezes tem mais gente na igreja na sexta-feira. No sábado não vai ninguém. E no sábado, no domingo, de tudo. Se deve participar de todos os dias, mas não se está errado, tá? Porque o ponto da salvação está na sexta-feira, justamente, do cumprimento de toda a promessa. Então Maria depois pega aquela mesma criança que ela amou, que ela beijou, que ela fez todas essas coisas, Maria pega nos seus braços, como é pintado, né? Na tradição, que Maria recebe Jesus depois de ter tirado
o corpo ensanguentado de Jesus da cruz, para que pudesse preparar Jesus para a sepultura. Então vocês imaginem, né? E a Sagrada Escritura, o que ela relata a respeito disso, a Sagrada Escritura, ela não relata muito sobre Maria, né? Só o suficiente, não muito sobre Maria, porque a Sagrada Escritura ela foi escrita para falar de Jesus. Então, por que não falou de Maria? Não, porque a Sagrada Escritura vai falar de Jesus e da salvação que Jesus trouxe. E Maria é justamente essa graça de Deus, esse consolo de Deus, essa força de Deus colocado para que o filho dela, para que o Filho de Deus pudesse cumprir a sua missão. Então Maria, ao receber Jesus, com certeza, deve ter chorado sobre as feridas, as chagas, as dores, o sofrimento, deve ter beijado de novo aquelas mãos que era antes toda pequenininha, delicada, de repente ali toda dilacerada, né, pelos cravos. Então assim, nos traz a força de uma mulher na vivência da verdade de Deus, porque Maria não foi lá para fazer escândalo, nem para fazer um piseiro aos pés da cruz. Maria foi forte, Maria foi decidida, Maria é mulher de fé, Maria é mulher verdadeira, que ficou de pé à beira da cruz e olhou para seu filho, que disse a Paloma, chorou as lágrimas internas, não externas. Por quê? Porque ela queria olhar com os olhos bem abertos para o seu filho e falar, meu filho, isso mesmo. E fez valer aquela promessa que ela diz, eis aqui a serva do Senhor. Exato. Faça-se em mim segundo a sua vontade. Exato. E é isso que me encanta em Nossa Senhora nesse caminho do Calvário, é isso que me encanta, por mais que a gente sabe que Jesus ele foi injustamente, e a gente vai falar um pouquinho depois no segundo bloco, sobre a incapacidade de Pilatos de julgar aquele momento, porque Pilatos, sabendo que Jesus era justo, ele podia salvar Jesus, mas ele prefere lavar as mãos. Mas nós vamos dar uma pequena pausa aqui no nosso bate-papo. Quero saudar a você que está chegando agora aqui na TV Imaculada, canal 15.1, canal 521 da NET, aqui pelo nosso site miliciadaimaculada.org.br, pelo nosso aplicativo também. Queremos saudar a você que está nos acompanhando. Esta é a Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira aonde nós temos esse momento de reflexão, né, Paloma? Exatamente, trazendo um pouquinho mais sobre a figura de Maria, do qual a gente pode explorar muito mais, porque, como o diácono trouxe, Maria tem todos os motivos naquele momento de fazer escândalo, né, de fazer barulho, mas Maria, com a sua presença grandiosa, ela trabalhou no silêncio. Então, acredito que humanamente Maria foi sobre-humana, né? Acho que o Espírito Santo, todo aquele contexto, ela foi sustentada também pela sua fé, pela sua verdade. Além de Maria, também temos a figura de Maria Madalena, né? Diante desse contexto. Gostaria, Diácono, que você trouxesse para nós um pouquinho mais da reflexão deste momento sobre a figura de Maria Madalena, diante do contexto da crucificação. Então, ali nós temos Maria Madalena, na verdade, ela foi aquela mulher que é um exemplo para nós, tá? Maria Madalena é um grande exemplo para nós. Por quê? Porque se eu, pelo menos, olhar para a minha vida, para o meu passado, posso ver todos os erros, as falhas, os pecados, assim, e eu acho que cada um de nós que hoje, diante da cruz de Jesus, pudesse examinar e olhar na sua vida, no seu interior, poderia enxergar tudo aquilo que nós fizemos no passado, que se hoje nós tivéssemos a oportunidade, nós íamos falar, isso eu não vou fazer, isso eu não vou fazer. Então, tantas vezes que nós cometemos tantos erros, tantas falhas, tantos pecados, tanta miséria, né, que nós fazemos diante de Deus para ofender a Deus. Ofender, né? Quando a gente peca, a gente ofende a Deus, por isso que a gente se arrepende e pede perdão. E Maria Madalena, ela é aquela mulher que foi transformada por Jesus, Então, a Sagrada Escritura até fala assim, de uma grande mudança na vida dela, ao ponto que ela, de uma vida de prostituição, não quis mais aquela vida antiga, de forma alguma, e vejam bem,
na ressurreição de Jesus, quando Jesus ressuscita, Maria Madalena, ela vai até o túmulo. Quando o anjo fala com ela, um anjo falou com ela, ela não quis consolo do anjo. Ela não quis consolo do anjo. É verdade, Maria Madalena não quis consolo. Quem consolaria ela? Aonde vocês colocaram o corpo do meu Senhor? Quer dizer, eu quero ele. Né? O próprio Jesus que poderia, então, Maria Madalena, pela tradição da igreja, ela é contada entre as grandes santas e é contada entre a purificação que Deus fez, porque Deus purifica-nos através da alma e o corpo. Maria Madalena é a grande figura também de todos nós, né? Cheia Sim. de pecados, numa vida Exato. errônea ali, mas ela Confiou. Confiou, exatamente. Confiou. Pois é, exatamente. Maria Madalena é a figura de todos nós, que nem eu falei, é de uma vida errada, de uma vida de pecado. Não pensa porque nós estamos aqui com o Clésio bonitinho que nós não temos falhas. Não, muitas falhas, muitos defeitos, muitos pecados, por isso que nós olhamos para a cruz de Jesus, como Maria Madalena nos ensinou. E justamente ela é considerada entre as santas, entre as puras, sabia? Maria Madalena é considerada entre as puras, porque se Jesus a purificou, ela é eternamente pura. O passado dela é o passado. Gente, quem trabalha com o passado é o demônio. É verdade, quem trabalha com o passado é o demônio. Deus trabalha com o presente e com o futuro. O que você foi no seu passado? Eu fui um assassino, então agora estou condenado ao fogo do inferno. Tá, se você não se arrepender. Tá, se você não mudar de vida. Se você quiser mudar de vida, É agora. é agora. Jesus, justamente a Sexta-feira Santa, Jesus morreu na cruz para que qualquer pessoa nessa face da terra, em vida, tá? Enquanto nós estamos no nosso corpo, em vida, nós possamos nos arrepender e voltar para o Senhor. E nos santificar? Sim. Sim. Paulo não foi santo? Sim. Santo Agostinho não foi santo? Sim. E com quantas coisas, quantas manchas do seu passado eles chegaram à conversão, né? Mas você chega de um jeito e quando você é lavado, você é lavado. Quando você é curado, você é curado. Quando você é purificado, quando você é perdoado, você é perdoado. Por isso que essa centralidade de Jesus na cruz é que nos santifica. Diácono, no próximo bloco a gente vai trazer um pouquinho mais sobre essa figura de Maria Madalena. Acho que é importante a gente explorar um pouquinho mais sobre esse assunto. Quero cumprimentar você que está em rede pela Rede Imaculada de Comunicação. Nós vamos fazer um breve intervalo aqui, mas daqui a pouco voltamos com o segundo bloco, aqui com o Diácono Alberto. Vamos ter mais músicas com o Toninho, que participa aqui conosco. Você não saia daí, daqui a pouco a gente volta com esse programa especial sobre a Sexta-feira da Paixão de Cristo. Quem pudesse amar do jeito que ele amava, seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E Jesus era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador. Vitorioso, ressuscitou, naquele dia a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, mas junto do Pai, pois ele é o Filho amado. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso, triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da minha fé. O dia vai voltar. 10h31, horário de Brasília, 9h31, horário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estamos aqui diretamente dos estúdios da TV Imaculada em Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul,
nesta sexta-feira santa, sexta-feira da paixão. Um grande abraço a você que está nos ouvindo pela Rádio Imaculada na Grande São Paulo, 1490 AM, também em Atibaia, também na Grande Maceió, Alagoas. Sejam todos bem-vindos aqui em Rede Imaculada de Comunicação. Nesta sexta-feira, eu sou Felipe Cid, estou aqui com Paloma Ortega. Mais uma vez, bom dia, Paloma. Bom dia, Cid. Bom dia a todos que nos acompanham aí pela Rede Imaculada. Gostaria de reforçar também as nossas redes sociais. Para você que nos acompanha, nossa programação toda especial nesta sexta-feira, você pode curtir a gente aí no Facebook, também no Instagram e acompanhar através do YouTube pela Rede Imaculada de Comunicação. Lembrando também do conteúdo de formação e evangelização através do nosso site miliciadaimaculada.org.br. Neste programa todo especial da sexta-feira da Paixão de Cristo, recebemos aqui em nosso estúdio o Diácono Alberto, que vem falar um pouquinho mais sobre esta temática tão importante da sexta-feira. Mais uma vez, seja bem-vindo, Diácono. Alegria toda minha, falar de Deus, falar da cruz de Jesus, falar da palavra de Deus, é aquilo que alegra a nossa vida, nosso coração. O diácono vive disso, tá? Vive da palavra, né? O diácono é o homem do serviço e da palavra. Então, a palavra de Deus e o serviço, né? O serviço da caridade, do amor fraterno, é aquilo que move o nosso coração, que move a nossa vocação. A palavra que a gente mais tem, né, Felipe? Juntou 2 jornalistas, um diácono, tem muita palavra aqui. Então, só retomando, Felipe, um pouquinho sobre a figura de Maria Madalena, né, o diácono trazia essa reflexão aí sobre a figura de Maria e também trazendo de Maria Madalena, né, do qual exemplifica cada um de nós diante das nossas misérias, diante da nossa humanidade, né? Todos nós nascemos, né, com a mancha do pecado aí, mas diante, né, da purificação, diante do arrependimento, né, passamos pela quaresma, que é exatamente esse momento de penitência, de arrependimento, para que possamos olhar para o nosso eu, olhar para as nossas feridas, né, para as nossas chagas e fazer esse arrependimento, esse caminho. Durante esses 40 dias vivenciamos esse momento e Maria Madalena tem muito a nos dizer sobre isso. É verdade. O tema central da fé que Jesus nos trouxe, da graça que Jesus nos trouxe, foi exatamente o perdão. Então, na sexta-feira justamente, é o momento em que Jesus se doa totalmente para que esse perdão aconteça de uma maneira ampla e restrita. Porque hoje no mundo, as pessoas estão olhando assim para a cruz de Jesus como um sinal de sofrimento. Eu queria dizer para você primeiro, a cruz de Jesus não é um sinal de sofrimento. Foi um sinal de sofrimento para Jesus. Para nós é um sinal de vitória. Vitória. Jesus venceu na cruz, tá? Então, a cruz de Jesus não é um sinal de sofrimento, é um sinal de vitória. Então, você tendo lá uma cruz na sua casa, a cruz na igreja, a cruz aonde você quiser, você carregando uma correntinha com a cruz, seja como for, a cruz é um sinal de vitória. O meu Senhor sofreu por mim e venceu na cruz, ele ressuscitou, tá? Então o ponto alto é esse. E Maria Madalena, ela nos dá um exemplo forte, porque ela foi a pessoa que quando encontrou Jesus, estava mergulhada no pecado, na profundidade do abismo humano, né? Hoje, quantos não estão aí, ó, sem esperança? Quantas pessoas hoje procurando o caminho do suicídio? Quantas pessoas querendo tirar a sua vida? Quantas pessoas querendo afogar a sua vida em bebidas ou em drogas? Por quê? Porque não conheceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Você não conheceu o perdão de Jesus Cristo. Quantas pessoas que não deram certo nos seus matrimônios, nos seus casamentos, estão sofrendo hoje, achando que não são mais dignos ou dignas de Deus? O que é isso? Jesus nunca falou uma coisa dessa. Jesus morreu por todos nós. Jesus morreu pela humanidade inteira. Eu tenho um versículo até que eu queria que, se você fosse possível, gravasse ele como centro da sua vida cristã, tá? Porque todos nós temos que ter uma espiritualidade, uma vida cristã. Lembra, nós somos seres humanos. Ser humano sem vida espiritual
ele não é um ser humano, tá? Isso são os animais que não têm vida espiritual. Vida espiritual é para todo ser humano. Você não precisa passar 24 horas por dia rezando. Você não precisa ficar 24 horas por dia dentro da igreja. Mas você precisa ter uma vida. O que é uma vida espiritual? Você pensar em Deus. Você pensar o que Deus pensa de você. Você pensar o que Deus quer de você. Você pensar por que você veio nesse mundo. São pensamentos diários e momentâneos, até nas dificuldades. Você pensar em Deus como uma solução para aquele problema, para aquela dificuldade. Então, no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, guarde isso. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, fala assim: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhes deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, veja bem, de tal forma, Deus amou o mundo. O mundo quer dizer o quê? As pessoas que estão aqui no mundo, tá? Deus se importa com as pessoas. Deus não se importa com coisas materiais. Deus não se importa, né? Se a gente tem muito ou tem pouco. Esse não é os valores de Deus. Deus não se importa com o modelo do carro. Deus não se importa com o tamanho da casa, com o tamanho do apartamento, com a roupa que você veste. Deus não se importa com nada dessas coisas. Se, logicamente, a pessoa tiver condições, Deus também não se importa que você se vista, mas Deus se importa com o coração da pessoa, do ser humano. Deus se importa com a nossa salvação, com o nosso bem-estar. Tirar essa angústia da alma. Como que eu tiro a angústia da minha alma? Como que eu tiro o pecado da minha alma? Como que eu tiro a dor que Maria Madalena, por exemplo, como prostituta, vamos dizer claro, como prostituta deveria sentir nojo às vezes daquela vida. Queria mudar? Queria. Queria ter outro caminho? Queria, mas não tinha encontrado a verdade. Quando ela encontra Jesus, ela encontra a verdade. Quando nós encontramos a verdade, não existe condenação, porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar. Jesus não veio como juiz, Jesus vai ser juiz no final da nossa vida. Agora, Ele é misericórdia. Atente para uma palavra. O nosso emérito, né, e saudoso Bento XVI, né, Papa Bento XVI, ele falou certa vez, perguntaram para ele qual que era a constituição de Deus, e ele falou que Deus é 100% justiça e é 100% misericórdia. Então, é 100% justiça e 100% misericórdia. Deus é 100% justo e 100% misericordioso. O que está agindo agora no mundo? A misericórdia. A justiça vai ser no final da nossa caminhada. Então vai julgar o que tem de bom e o que tem de ruim. Agora é o tempo da misericórdia. Ah, mas eu cometi tais e tais erros. Posso recomeçar? Pode. Deve. Deve agora. Agora. Procura a igreja. Perdoe. Procura a igreja. Procura fazer uma adoração. Procura confessar-se diante de Deus. Procura reconhecer aquilo que você é, aquilo que você fez, e Deus vai te dar nova oportunidade. Deus veio a esse mundo, não veio para condenar ninguém, olha aqui, ó, né? Jesus veio a esse mundo para trazer a salvação. Eu acho que o maior, assim, né, trabalho até da nossa mente, um trabalho nosso mesmo como cristão, como ser humano, é compreender essa questão do arrependimento, né? Muitas vezes a gente erra, a gente cai e a gente entende que Deus não vai mais olhar para mim, Deus não vai mais olhar para minha vida, para minha causa, e aí a gente se perde neste caminho, né? A gente não entende que Deus é misericordioso e que a misericórdia dele é infinita, e independente de quantas vezes a gente caia, independente de quantas vezes a gente vacile. Então, que você que está nos acompanhando neste momento especial, se você ligou a sua TV, tem algum motivo, tem algum propósito, então que você possa refletir sobre essa sexta-feira, que é um momento crucial, assim como o Diácono Alberto falava, é o ponto alto. Então, que nós possamos olhar para cada um de nós, né, fazer o nosso exame de consciência, como é tão falado nas confissões aí, e o arrependimento é para todos, né? É para todos, e a misericórdia também é para todos. Eu sempre digo, quando temos a oportunidade de fazer os oracionais e também aqui a oportunidade de estar aqui na TV Imaculada, que todos nós somos pecadores, todos nós temos, igual o Diácono Alberto disse, sobre a figura de Maria Madalena, que é um exemplo muito claro de uma pessoa que tinha uma vida toda errada,
só que ela encontrou a verdade. E ela se tornou uma das grandes amigas e anunciadoras da palavra de Jesus. Né? Jesus era frequentador da casa de Maria Madalena. Né? Então, era algo... Jesus, ele fez isso acontecer na vida. Ele fez a purificação. Só que Maria Madalena, ela teve que aceitar. E ela aceitou viver o projeto de Jesus. A partir do momento que ela aceita o projeto de Jesus, ela toma a decisão e o passado, né, diácono, fica no passado. Não tem mais a vida que ela tinha de prostituição, aquela vida errada que ela tinha. Ela assume Jesus na sua vida e começa a ser uma das grandes anunciadoras do Senhor. E é bom a gente olhar e refletir também diante da nossa vida, diante da nossa perspectiva, do qual o diácono trouxe aqui para nós a questão do passado, né? Você até mencionou, diácono, que o passado ele é usado pelo demônio, né? E a primeira coisa que dói em nós é o passado. Nossa, aquilo que eu fiz lá atrás, o jeito que eu falei com aquela pessoa, o jeito que eu fui tratado. Então o passado ele é muito usado diante de nós, né? O passado ele é frequente, muitas vezes, diante desse arrependimento. É verdade. O passado é o que o demônio pode... Porque o demônio, vou falar para vocês, o demônio ele não tem presente e ele não tem futuro, tá? O futuro só a Deus pertence. O demônio não tem essa liberdade, ele é só um anjo decaído, né? Um anjo rebelde. Então ele é um anjo decaído. Então o que ele trabalha? Ele trabalha com o nosso passado e com nossos traumas. Ele fica remexendo na nossa vida passada, reacusando a gente, jogando na nossa cara as coisas que a gente fez de errado. E nós fizemos muita coisa errada, tá? Não é que não teria um monte de coisa para ele nos jogar na cara. Mas aí é que entra a cruz. Aí é que entra a salvação. Então eu vou tirar hoje a cruz como um peso da sua vida e colocar ela como a salvação. Porque a cruz de Jesus, ela não é um peso para nós. Ela é a nossa salvação. Todos os grandes exorcistas que a gente já viu, que a gente já leu, falaram que no momento inclusive de libertações, quando o demônio queria atacar uma pessoa, o demônio a atacava acusando de coisas do passado. E aí atacava inclusive o padre que estava fazendo o exorcismo, né? Atacava ele com coisas do seu passado. Olha, você fez tal pecado, você fez isso, você fez aquilo, você fez tal coisa. E os padres, aquilo que era verdade, não negava. Falava, é verdade, eu já fiz, mas eu já fui lavado pelo sangue de Jesus. Então o demônio perdeu toda a força aí no mesmo instante. Porque o perdão de Jesus é que nos torna puro. Não é que eu sou puro, não é que eu sou tão bom. Isso seria um orgulho, seria um negócio, uma vaidade, um negócio assim fora do comum. Não é que eu, o fulano, nós não somos pelagianismo. Nós somos Santo Agostinho. Nós não vivemos achando que nós somos maior, que nós podemos viver a santidade sem Deus. Não, nós vivemos a santidade com Deus, da graça, que nem diz Santo Agostinho. Então, muito bem explicado. A cruz de Jesus, ela não é uma condenação, ela é uma salvação, né? Jesus se tornou maldição na cruz para nos redimir da maldição. O sangue de Jesus derramado na cruz não foi para ele, porque ele já era santo, ele já é o Filho de Deus. Ele derramou o sangue dele na cruz por mim, por você e por você, queridos amigos, de todos os cantos desse mundo que possam ouvir essa palavra. Porque o sangue de Jesus é para nos curar, para nos perdoar, para nos salvar. Quando você olha para a cruz de Jesus, você fala, puxa, eu sou salvo pela dor e o sofrimento de Jesus. Eu sou salvo porque Jesus se entregou por mim. Porque ele não morreu pelos pecados dele, ele morreu pelos meus. Então, à medida que eu assumo a minha fraqueza e me coloco aos pés de Jesus, é onde eu sou curado. Então a cruz é vitória para mim. Como que eu venço? Na cruz. Como que eu venço? Olhando para a cruz de Jesus. Olha o que Jesus disse aqui. Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 30. Está na palavra de Deus, que deve ser sempre o guia da nossa vida, tá? Palavra de Deus. Havendo Jesus tomado o vinagre, disse-lhe, tudo está consumado. Veja bem.
e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, o tudo está consumado é que toda a vida, a morte, toda a paixão de Jesus, quando ele na cruz morre, tudo se consumou. Dali em diante está tudo nas mãos do Pai. Depois o Pai ressuscita ele, e aí sim ele é glorioso. Mas a consumação de todas as coisas está na sexta-feira santa, 3h da tarde, quando Jesus, lá do alto da cruz, bradou o último suspiro da vida dele. Tudo estava consumado. Ele já tinha encaminhado Maria, ele já tinha encaminhado os apóstolos, ele já tinha encaminhado a igreja, ele já tinha encaminhado todo mundo, e ele cumpriu toda a sua missão. Então, é olhando para a cruz de Jesus, como Maria Madalena e como todos os que você olhar do Evangelho, olharam para Jesus justamente com essa redenção. A redenção é isso aí. É Jesus me redimindo. A maldição, porque maldito era aquele que era pregado na cruz, né? A cruz era um sinal de dor e sofrimento. A cruz era um sinal de punição. A cruz era um sinal de desgraça. A cruz era um sinal de dores e chagas. Agora a cruz é redentora, porque o nosso Senhor, ele saiu da cruz e ele está vivo. Venceu a morte. Qual que era o maior inimigo? A morte. Então, nosso Senhor, olha só, nosso Senhor venceu o pecado e venceu a morte. Né? Os dois grandes inimigos da humanidade, nosso Senhor venceu na cruz. Se una a Ele, que é ali que você encontra o caminho da salvação. 10h48, horário de Brasília, 9h48, horário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estamos ao vivo pela TV Imaculada, canal 15.1, 521 da NET. Estamos ao vivo também na Grande São Paulo, na 1490M. Uma saudação especial a você na Grande São Paulo. A você de Maceió, 92.3 FM, Atibaia 107.fm. Para ajudar, Diácono, nessa reflexão, vou pedir que o Toninho toque uma música, Ninguém Te Ama Como Eu, Toninho. Uma música muito linda, muito bonita, que vai ajudar nesse momento de reflexão, nesse momento em que o diácono colocou a cruz de Jesus, que era um motivo de fracasso, um motivo de desgraça, a maior culpa, o ladrão, o pecador que fosse condenado à cruz, era o maior, podemos dizer, punição, pena. Quem morria na cruz era maldito. E Jesus, ele se entrega como, entre aspas, maldito e quebra essa maldição e a cruz se torna a nossa salvação. Então vamos acompanhar essa música, você que está nos ouvindo pela Rádio Imaculada, você que está nos assistindo pela TV Imaculada, para ajudar nesse momento de reflexão. Ninguém te ama como eu. Tenho esperado esse momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fale, tenho esperado que estivesses aqui. Eu sei bem que tem bebido, sei também que tem chorado. Eu sei bem que tem sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu.
bem, ninguém te ama como eu. Essa música é lindíssima e significa muito trazer ela neste momento, né, Toninho? Do qual a gente está meditando aqui sobre a paixão de Cristo. Gostaria que você falasse também, Toninho, um pouquinho mais como que você enxerga este momento, na sua vivência espiritual, na sua caminhada. Sabemos que quem canta, né, reza 2 vezes, então cantar ele é muito mais que especial. Falando da música, a letra da música ela é propícia para esse dia, né? É uma música que foi feita assim. Eu acho que o autor dela, quando fez, ele estava na época da Semana Santa, né? Porque ele fez assim uma letra bem voltada para cá. E esse período a gente pega, principalmente os músicos, eles pedem, é um período de reflexão, deles esquecer todos os outros períodos das várias fases de música diferentes dos tempos das igrejas, e traz para esse período, que é umas músicas de reflexão, muda totalmente. A música é mais uma música refletiva, né? Que a gente se interioriza mais, é um contato mais forte com Deus, que é o sofrimento que a gente acompanha, toda aquela passagem de Cristo, né? Do sofrimento deles para salvar a gente, né? Então é que a gente procura trazer para a música um pouquinho do que aconteceu nessa época. E durante as celebrações, né, vivenciamos ontem o rito de lava-pés, hoje a Sexta-feira Santa, e tem todo um contexto especial voltado para a música, né? E é preciso se preparar para este momento. Como que você se prepara, Toninho, para esse momento? Muito mais do que só escolher uma música, né? Eu acho que é se entregar verdadeiramente a esse momento. Sim, além de se entregar verdadeiramente, é um período de humildade também, né? Então, eu acho que todos nós temos que ter esse pouco de humildade, porque para que mais humildade, né, Jesus teve, né, na humildade que ele fez. Hoje em dia a gente acompanha, né, a gente vê nos vídeos por aí, né, as apresentações da Semana Santa, então a gente vê o sofrimento daquele pessoal tudo ali trazendo, participando, tentando passar um pouquinho daquilo que Jesus passou, que é muito difícil, né, muito difícil. Que às vezes a pessoa começa e já alguns desistem porque não quer, porque é muito difícil. E, então, se a gente for analisar esse período para nós, então nós temos que entrar um pouquinho nesse todo esse período de sofrimento de Jesus, para a gente utilizar no nosso dia a dia. E uma das coisas mais importantes que a gente tem, além do amor que a gente tem que ter pelas pessoas, é a humildade. Isso aí que tem que trazer para a gente. É uma virtude necessária para o dia de hoje, né? A gente vive no século da vaidade, onde é mais propício a gente se expor, né? Tanto nas redes sociais quanto na nossa vida. Então, Toninho, eu gostaria que você preparasse uma música neste momento, para que a gente pudesse, falando ainda sobre música, né, Cid? Que a gente pudesse ouvir mais uma música com você. E para quem está nos acompanhando aí pela Rede Imaculada de Comunicação, o nosso abraço para você, que vai acompanhar mais uma música aqui durante este programa especial voltado aí à Sexta-feira da Paixão, para que você possa realmente olhar o significado deste momento, para que esta música possa aí tocar o seu coração. Salve o Cristo obediente, salve amor onipotente, que se entregou à cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve o Cristo obediente, salve amor onipotente, que se entregou à cruz e te recebeu a luz. Nos acompanha pela Rádio Imaculada e na Grande São Paulo, 1490 AM. Uma saudação especial a você na Grande Maceió, 92.3 FM, e a você em Atibaia, 107.1 FM. E claro, você que nos acompanha aqui pela TV Imaculada. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos mais com essa programação
da Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, um momento muito forte, muito propício para a nossa espiritualidade cristã. Daqui a pouco a gente volta. Agora, 11 horas e 1 minuto, aí, horário de Brasília. Estamos em rede, através da nossa rede imaculada de comunicação. Quero mandar um alô aí para quem está nos acompanhando pela Rádio Imaculada, em Atibaia, em Maceió e também aí na Grande São Bernardo do Campo. Muito bom dia para você que nos acompanha. Estamos nesse programa especial aí sobre a Sexta-feira da Paixão de Cristo, no qual todos os cristãos vamos vivenciar a partir das 15 horas. E o Diácono Alberto está aqui conosco hoje, participando, trazendo um pouquinho mais sobre este momento, refletindo aqui conosco. Diácono, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade aqui, sempre participa conosco aqui na TV Imaculada, não seria diferente nesta sexta-feira. Mais uma vez, obrigado. E trazendo um pouco sobre essa temática aí da Sexta-feira Santa, tem uma frase, né, que até no Salmo, o salmista traz durante a celebração, que é: meu Deus, por que me abandonaste? E essa frase traz muito significado, porque foi uma frase dita por Jesus. Mas essa frase, ela tem um porquê, um pra quê? Poderia trazer um pouquinho mais sobre isso? Primeiramente, a alegria sempre é minha de estar aqui, tá? Falar de Jesus, especialmente numa TV, nas rádios hoje, né? Que tem como centralidade o Evangelho, tem como centralizado, né? Porque o número 1 da TV Imaculada é levar o Evangelho, levar a palavra para todo mundo. Então, assim, para mim é sempre motivo de grande alegria, porque para isso eu consagrei a minha vida, para levar o Evangelho, para levar o que eu recebi, eu transmito de todo o meu coração. E para mim, assim, falar de Deus é sempre uma felicidade. Você saber o tamanho do perdão que Deus deu-me a mim, o tamanho das graças que Deus realizou para eu estar aqui hoje. Então, assim, vamos dizer, como São Paulo, é uma obrigação para mim pregar o Evangelho, porque é anunciar que Deus pode resgatar qualquer pessoa nesse mundo, tá? Se Deus me resgatou, é porque Deus pode levantar qualquer pessoa. E você fala de uma frase, que nem eu falei, os grandes teólogos, tantos que você possa imaginar, eles debruçam muito sobre essas palavras de Jesus. E especialmente a Igreja Católica tem um amor, um cuidado, uma reverência às chagas de Jesus, às dores de Jesus, ao sofrimento de Jesus, a fazer toda uma caminhada, né, de Quaresma e também uma caminhada de Semana Santa. Por quê? Porque nós não adoramos somente um Jesus transcendente, um Jesus Deus, mas um Jesus homem. Nós temos que lembrar isso, que Jesus, ele não é um homem que quis ser Deus, tá? Isso é uma coisa importante. Jesus não é um homem que quis ser Deus, porque
tantos homens e mulheres nesse mundo que querem se arrogar a autoridade ou querem se arrogar a serem Deus, né? Então, Jesus, ele não é um homem que quis ser Deus. Ele é um Deus que se tornou homem, tá? Então, todo mundo que você imaginar aqui na face da terra é criatura. Todo mundo é criado de Deus, não tem condições de ser Deus. Nem Buda é Deus, nem Maomé, nem pode imaginar quem você queira, não é. Não é. Ser humano você não pode pôr. Por quê? Porque todos eles estão aqui na terra tentando se elevar ao céu. Jesus não, ele é do céu. Ele disse, eu vim de lá. Eu vim lá eu conheço lá, eu estava junto com o Pai. Então Jesus, ele é o Deus que se tornou homem. Olha a diferença, tá? É o único. Jesus é o único Filho de Deus, né? O unigênito. Então ele é o Deus que se tornou homem. Então, como ele se tornou homem, na paixão da cruz, aqui se escancara toda a humanidade de Jesus. Inclusive no Horto das Oliveiras. Tá? No momento, no Horto das Oliveiras, Jesus se adiantou para orar e pediu para os apóstolos ficarem um pouquinho Afastados, né? um pouquinho afastado, um pouquinho antes, com ele em oração para dar aquela força que Maria deu na cruz, né? E o evangelista Lucas, que é médico, relata que Jesus suava gotas de sangue. Olha, você já viu um ser humano suar gotas de sangue? Queridos irmãos, Jesus suou gotas de sangue porque os pecados da humanidade inteira pesavam sobre ele. E o caminho que ele tinha que fazer, ele estava bem consciente, mas e a força? O corpo era humano. O corpo era humano. As chagas eram humanas. A dor era real. O sangue era real. Tudo que Jesus... O chicote era real. As bofetadas eram reais. Tudo que Jesus passou é real ali. É real. É o próprio Jesus passando e padecendo por cada um de nós. Porque alguém pode falar assim, Jesus é Deus, pegou a cruz, saiu... Não. Saiu carregando facilmente, foi pregado na cruz e... Exato, assim, foi fácil. Não foi fácil, não. Tanto é que antes disso, Jesus, só de ver o caminho dele, ele suava gotas de sangue. Então, assim, extremo. E olha, falado por um médico. E Jesus até fala, né, Pai, se for, né, da sua vontade, afasta de mim esse cálice, Exato. né? Porque a carne, ele estava doendo. Tava. Quem que, quando está no momento, quem que procura a dor? Ninguém, na verdade. E é importante essa frase, Paloma, que Jesus diz no Horto das Oliveiras, sabendo que ia acontecer com ele no seu caminho do Calvário, né? Porque os guardas iriam prendê-lo, que Judas iria entregar, Jesus sabia de tudo. Mas ele pede ao Senhor, se for possível, mas complementa, né? Que seja feita a tua vontade. Perfeito, Felipe. Isso aí. Então, essa parte é uma coisa impressionante, porque a gente pode ler, você pode reler, né? Pode reler muitas vezes, e você vê como que Jesus assumiu na carne humana o nosso pecado. Ele assumiu, então ele veio do céu, num trono de glória. Deus é perfeitamente feliz. Deus não precisa de nada para ser feliz. Deus quis compartilhar o seu reino de amor, então ele vem aqui na terra e ele se encarna, né? O mistério da encarnação no seio da Virgem Maria, e então Jesus resolve ir pagar o meu e o seu, o nosso pecado, porque Deus destinou que na cruz, que ele iria pagar com o seu sangue, com a sua vida, com o seu corpo, tudo aquilo que nós íamos ter de benefício. Então o meu benefício hoje foi a dor de Jesus. Então Jesus, quando ele sentiu solidão, sentiu medo, sentiu pavor, por quê? Porque o sangue vai se esgotando. O que você sente? Tremor no corpo todo, pode variar até a sua cabeça, pode variar tudo, né? Uma pessoa num estado desses, o que pode acontecer? Qualquer coisa. Então, ali, Jesus usa o Salmo 21, tá? Que era um salmo de oração dos judeus. Os judeus faziam essa oração, né? Então, todas as palavras de Jesus na cruz, todas vêm do Antigo Testamento. Por quê? Para mostrar que Jesus é o novo Moisés, é o Cristo. Que Jesus é aquela pessoa que veio trazer a plenitude do reino de Deus. Os do Antigo Testamento é sombra. Em Jesus está a plenitude da salvação, no Filho que está a salvação.
Então Jesus usou justamente do Salmo 21 esta palavra, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Por quê? Porque sentiu, né? Sentiu assim toda a fraqueza de vencer aquele momento de dificuldade. Por isso que nós falávamos da grande importância de Maria estar ali de pé, da grande importância dele ter esses sinais ao qual, humanamente, tá? Ele sabia o que tem que fazer, nós sabemos o que tem que fazer também. E quantas vezes nós não fazemos, não é verdade? A gente sabe o que é certo? Sabe. E faz, aí é outra... Depende, exatamente. Se doer um pouquinho, a gente já foge. Né? A gente vai fazer um jejum, falar, é muito difícil. Né? A igreja pede jejum, mas ficar sem comer e não sei o quê, vou ter que fazer... Sem tomar minha cervejinha, né? Muita gente acha um sacrifício, ficar sem comer carne. Exato, vou fazer um esforço. Então, assim, todos nós, a nossa carne foge do sacrifício. Mas é a parte espiritual, tá? Isso é muito importante a gente entender dessa não uma separação e não uma divisão, mas dessas duas faces, né? Vamos dizer assim, porque nós, espiritualmente, nós precisamos comungar das coisas espirituais. Nós precisamos decidir e nos esforçarmos para fazermos as coisas espirituais, como Jesus também se esforçou, como Maria se esforçou, como todos se esforçaram. Então, nós precisamos ter uma vida espiritual. E nessa vida espiritual precisa de uma decisão minha. Precisa de um querer meu. Precisa de uma decisão minha. Não, isso é o correto. Porque tem horas que você não está sentindo nada. Tem horas que você não está preparado para dizer não para certos pecados e para certos erros. Você só diz se você tem uma clareza na sua mente. Olha, isso aí é um erro. Eu não posso fazer isso. Mas às vezes a carne está querendo aquilo. Às vezes a nossa vontade humana, que você falou, está querendo aquilo que é apetitoso, ou aquilo que satisfaz a carne humana. Mas a vida espiritual, nós sempre temos que pensar. Você ser uma pessoa espiritual não quer dizer você ficar 24 horas por dia rezando, mas quer dizer você pensar na vida espiritual, você pensar em Jesus, você pensar em Maria, você pensar no Evangelho, você pensar no que é certo e o que é errado, pensar no que Deus deixou para nós. Deus deixou coisas maravilhosas. Gente, como que é espetacular você ver uma pessoa lutando, um jovem, um adulto, uma pessoa de idade, lutando para viver a palavra de Deus, lutando para estar nas coisas de Deus, lutando para rezar, lutando para ler a palavra, lutando para aprender a palavra, lutando pelas coisas que vai trazer benefício para você e para sua família, porque é bênção de Deus. Não tem como, a Sagrada Escritura é bênção de Deus para nós, e está garantido ali na Sagrada Escritura muitas graças, muitas bênçãos para aqueles que vão aprendendo e se adequando, tá? Não basta só aprender, não basta só a gente escutar nesse mundo, temos que praticar. E só para completar essa questão do meu Deus, por que me abandonastes? A gente conversava aqui nos bastidores, né, Diácono, que é um salmo, e também tem se a tradução... o para que me abandonastes é a mais correta, porque Jesus diz Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é meu Deus, por que me abandonastes na tradução em português. Mas o para que dá mais sentido, né? E podemos dizer também que o sentido, a forma que Jesus disse, é uma forma de, o Senhor me abandonou, estou aqui sozinho, vou morrer, e o que vai acontecer? Ou não, naquele momento o Senhor, ele... invoca esse salmo, mas depois ele entrega o seu espírito e depois consuma o projeto de Deus. O que Jesus sentiu naquele momento ao dizer esse salmo, Diácono? Pois é, eu lembrei de quando estava fazendo teologia, né, faculdade de teologia, eu perguntei isso para uma professora de teologia, inclusive, uma professora muito boa de teologia, perguntei a respeito de quando Jesus fala assim, tem coisas que só o Pai sabe no seu poder, nem o Filho sabe. Eu falo, como que o Porque Filho Jesus sabe? era humano naquele momento, então, né? É o encarnado naquele momento. Exato, mas assim, você estranha ouvir isso da boca de Jesus, tem coisa que só o Pai sabe, se Ele e o Pai são um, e o Espírito Santo são um, a Santíssima Trindade é um Deus em 3 pessoas. Aí você fala, então é a mesma coisa que ali na cruz, né? Então ela falou o seguinte, que
a parte ali fala justamente quando Jesus estava humanamente, a sua humanidade. Na sua humanidade, né? Por isso que nós falamos que nós adoramos as chagas, nós adoramos todas as partes do sofrimento e das dores, o coração de Jesus, né? No coração de Jesus, então, o coração humano de Jesus, sim, aquele que a gente vê mesmo de fato. Então ali, quando Jesus fala assim, para quê? Jesus saberia, Deus saberia? Sim. Para quê? Para a salvação de todo mundo, né? Um Jesus humano, para que tanta dor, para que tanto sofrimento? Deus poderia remir a humanidade sem o sofrimento de Jesus? Poderia. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Foi essa a maneira que Deus designou em seu infinito amor e em sua infinita sabedoria. Foi essa a maneira, porque Deus deixar o trono de glória, vir esse mundo, se tornar um ser humano, sofrer na carne as dores que todo ser humano sofre, padecer, e na carne remir a cada um de nós. Então, assim, o para quê é justamente para que os outros tenham, né? O Pai poderia falar assim, para quê, meu filho? Para que você se colocou entre mim e todos os meus outros filhos. Então, hoje, quando o Pai olha para nós, está Jesus entre nós e o Pai. Então, quando o demônio vê em mim assim um monte de erro, de pecados, de falha, né? O Pai, olhando através de Jesus, já não me vê com todas essas falhas, porque todas elas eu pedi perdão a Deus. Todas elas eu confessei. Todas elas eu entreguei aos pés da cruz de Jesus. Todas elas eu expus a Deus a minha pequenez e pedindo a Ele socorro pela grandeza dEle. Então o Pai olha, não me vê mais diretamente. Ele olha para Jesus e através de Jesus, olha para mim, olha para você, olha para cada um de nós. Então, isso serve para todo mundo. Qualquer pessoa nesse mundo que seja o maior bandido que esteja no presídio lá, se de repente você tiver uma epifania ali, cair de joelhos e começar a adorar a Deus e reconhecer que Jesus é o teu Salvador, como aquele ladrão, né? Os dois eram. Um dos, na beira da cruz, reconheceu. O outro ainda zombava, ainda debochava. Olha, pode ter duas pessoas no mesmo lugar e o coração não é a mesma coisa. Né? Não é a mesma coisa. Às vezes duas pessoas dentro da igreja. O coração não é a mesma coisa. Só Deus conhece o coração. Um dos ladrões, ele confessou. O outro não. Então, o perdão de Deus, a graça de Deus, a chaga de Jesus é para todos nós, queridos. Nós temos direito, vamos dizer assim, desta graça, porque Jesus sofreu por mim e por você, e Jesus está ansioso para que a gente entenda isso, para que a gente compreenda e deixe um pouquinho a nossa dor de lado, tá? Porque senão pode acontecer. Pode contar uma historinha aqui, bem rapidinho, tá? Pode. Vou contar uma historinha aqui. Diz que uma pessoa, né? Ela passava muito tempo da sua vida bebendo no bar, se embriagando, e o bar era bem na frente de uma igreja. E o padre sempre celebrava a missa e tal, e passava ali, conhecia todo mundo, então via aquela pessoa bebendo, né? Aí um dia, o padre resolveu ir lá e conversar com essa pessoa depois da missa. Aí foi lá e falou: fulano, eu sempre saio da missa, vejo o senhor bebendo aqui, o que acontece com o senhor? Por que o senhor não vai na igreja? Por que o senhor fica bebendo aqui no bar? Daí ele falou: sabe o que é, padre? É que eu tenho muitas mágoas, muitos traumas, muitas dores no meu coração, muita vergonha do meu passado. Então, por isso que eu venho aqui no bar para beber, em vez de ir para a igreja. Aí o padre falou: mas isso funciona? Como é que afoga as suas mágoas? Ele falou assim: olha, não afoga minhas mágoas porque elas sabem nadar. Mas... então não adianta beber. Quanto mais eu bebo, pior fica. As mágoas nadam, vão ficar ali. Tem uma solução: a cruz de Jesus. Agora são 11 horas, 19 minutos, 10h19, horário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estamos aqui com o Diácono Alberto, com a Paloma Ortega e também com o nosso músico Toninho, para a gente ajudar nessa reflexão na nossa
Sexta-feira Santa. Vou pedir para o Toninho tocar mais uma música também que faz parte desse momento de reflexão, momento de oração nesta sexta-feira. Quero agradecer o carinho da sua audiência, você que está nos acompanhando pela 1490 AM em São Bernardo do Campo, em Maceió na 92.3 FM, em Atibaia na 107.fm, pelo nosso site miliciadaimaculada.org.br, pelo nosso aplicativo e, claro, você que nos assiste pela nossa TV Imaculada, canal 15.1, 521 da NET. Sejam bem-vindos, bom dia, vamos para mais uma música com o nosso músico Toninho. Povo meu que te fiz eu, dizem que te conquistei. Porque a morte me entregaste, do que foi que te faltei. Deus Santo, Deus Forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus Forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Flagelei-te, protegido, primogênito matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio Rei. Deus Santo, Deus Forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Só na cruz te exaltaste, quando em tudo te exaltei. Quem mais podia ter feito, em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus Forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus Forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. 11h22, horário de Brasília, 10h22, horário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sexta-feira Santa, programação especial na Rede Imaculada de Comunicação, aqui na TV Imaculada, canal 15.1, 521 da NET, em nossas rádios, na Grande São Paulo, na 1490M, em Atibaia, na 107.1 FM, na Grande Maceió, 92.3 FM, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com a presença do diácono Alberto, nosso convidado, do Toninho, que já tocou algumas músicas conosco. E, diácono, a gente, para colocar, para a gente ir encerrando esse bloco, falar um pouco dos personagens que aparecem nesse caminho de Jesus. E eu queria citar o primeiro personagem, que é Pôncio Pilatos. Pilatos, que tinha autoridade para fazer o que ele quisesse, para condenar Jesus, para soltar Jesus. Pilatos sabia que não tinha crime que pudesse condenar Jesus à crucificação, mas ele prefere ouvir o que o povo diz, que Jesus era blasfemo, que se fez passar filho de Deus, e lava suas mãos. O que nós podemos dizer sobre Pôncio Pilatos? O que a igreja, o que a teologia fala sobre Pôncio Pilatos, que, sabendo que Jesus era justo, e mesmo interrogá-lo, Pilatos não encontra crime nenhum para condenar Jesus, e acaba condenando e lavando as mãos. É muito interessante essa sua pergunta, porque você contar hoje no mundo o que tem de Pilatos é uma grandeza, porque todo mundo fala de Pilatos como assim, mas se contar é uma grandeza o que tem, porque diante da entrega de Jesus, tá? Porque sempre temos que lembrar que ninguém teria autoridade sobre mim, disse Jesus, se Deus não permitisse. Então, toda a autoridade sobre Jesus, primeiro foi com a permissão dele e de Deus. Deus age assim na nossa vida, Deus age só na nossa, Deus age na nossa liberdade. A partir do momento em que eu decido me
por Deus, pelas coisas de Deus, pelo perdão, pela graça, pela bondade, então Deus pode livremente agir no meu coração. Enquanto não, Deus fica, vamos dizer, entre aspas, sofrendo por nós, querendo que a gente faça isso, mas se a gente não faz, a gente não abre o coração. Abrir o coração quer dizer confiar em Deus, entregar a Deus, né? Chegar nele e colocar aquilo diante de Deus. Então, Pilatos, inclusive, a mulher dele teve sonhos à noite. Cláudia, né? Teve sonhos à noite e falou para não faça mal para esse homem, porque eu tive pesadelos à noite com ele. Então, o que acontece? A condenação de Jesus foi por motivos religiosos. Veja bem, a condenação de Jesus por motivos religiosos. Primeiro, ele falava que Deus era pai dele. Tá? Isso foi um dos motivos da condenação. Segundo, ele falava que o templo ele destruía, ia reconstruir em 3 dias, né? Falou contra o templo, falou contra Deus. Então, os motivos da condenação de Jesus eram um motivo religioso. Então, os judeus pressionavam Pilatos, que era um governador romano, que estava ali para que... Então, o governador foi investigar se existia realmente alguma coisa de errado com ele, algum crime. Investigou, não tinha nada. Absolutamente, né? O declarou inocente. Mas Pilatos lavou as mãos, por quê? Porque ele não queria se indispor com os judeus, senão ele ia arrumar um problema, e os judeus, né, eles eram muito persuasivos, pressionavam muito, eles faziam muito barulho mesmo, eles gritavam, eles esperneavam. E o que Pilatos fez? Uma politicagem, o que se faz hoje, uma politicagem, para agradar os... Né? Vou condenar ele à cruz para agradá-los. Então, lavou as suas mãos. Então, veja bem o que a gente faz hoje, quando a gente ignora, né? Deus, ele tem toda a verdade e a gente lava as mãos, simplesmente deixa passar. Né? A gente não defende Deus em lugar nenhum, a gente não fala a verdade para os outros em lugar nenhum, as pessoas falam mal de Deus, hoje falam nos filmes, hoje falam na escola, hoje falam em tantos lugares contra Deus, contra a Bíblia, contra a igreja, contra tudo, e as pessoas fazem a mesma coisa que Pilatos fez, lavam as mãos, deixam passar. Jesus disse uma palavra muito importante: quem der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho diante do Pai que está no céu. Aquele que não testemunhar aqui na terra, também não vai receber o testemunho no céu. Já quando a gente chegou ao fim desse bloco, né, trazendo um pouquinho sobre essa reflexão aí da Sexta-feira Santa, no próximo bloco a gente vai vivenciar um momento aí importante para todos nós, né, trazendo um pouquinho mais sobre essa temática da crucificação de Cristo, desta Sexta-feira Santa. Mas você que nos acompanha pela Rede Imaculada de Comunicação, convido você a ficar conosco. Daqui a pouco vamos vivenciar mais um momento especial. Vamos dar uma pausa aqui, né, Felipe? Sim, vamos para o intervalo, mas voltamos já já com a nossa programação especial aqui da Sexta-feira Santa. Voltamos já. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. É chegada a minha Páscoa e você até o fim. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão.
prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. 10h31, 11h31, horário de Brasília. Estamos ao vivo pela Rede Imaculada de Comunicação, aqui pela TV Imaculada, canal 15.1, 521 da NET, pelas nossas rádios espalhadas aí pelo Brasil. Um abraço a você que nos acompanha pela 1490M, pela 92.3 FM, pela 107.1 FM, pelos nossos aplicativos, pelo nosso site miliciadaimaculada.org.br. Programação especial Sexta-feira Santa. Você que geralmente acompanha nesse horário, né, Paloma? É o Bom Dia Amigos, né, pela Rede Imaculada de Comunicação. Hoje nós estamos aqui para falar, para refletir sobre esse momento muito importante da nossa fé católica, da nossa Igreja Católica, que é a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje com o Diácono Alberto, Paloma Ortega, o Toninho, que está abrilhantando aqui a nossa sexta-feira com as suas músicas e, claro, com a sua companhia, com a sua audiência e também contando com a sua espiritualidade para esse dia muito especial aqui na Rede Imaculada de Comunicação, Paloma. Estávamos falando aqui sobre, né, a figura da crucificação, aí o momento da crucificação e durante o caminho aí do Calvário. E trazendo essa temática, Diácono, para a gente retomar o assunto, trazendo um pouquinho sobre as figuras do qual encontraram aí Jesus, né, passaram por esse caminho, que foi também Cirineu, né, e também Verônica, que foram duas figuras importantes aí nesse caminho. É verdade. Aqui Jesus nos fala os três evangelhos sinóticos. Jesus, ele próprio começou a carregar sua cruz. Depois da condenação, trouxeram uma cruz, né, muitos imaginam que a cruz seja mais ou menos uns 4 metros de comprimento. Vocês imaginam, Jesus, como a gente descreveu antes, já estava assim, bastante dilacerado, já tinha passado a noite na prisão, já tinha apanhado bastante, já tinha sangrado, já estava fraco, já tinha perdido muito sangue, e eles colocaram aquela pesada cruz, aonde que se faz aquela grande chaga no seu ombro, né? No ombro, que Jesus começou a carregar a cruz. E em relatos, não do Evangelho, mas assim, em santos e santas que tiveram visões, falaram que quando era o caminho da cruz, Jesus passou por todo tipo de humilhação. E isso era, de fato, por quê? Porque era maldito quem era condenado à cruz. Era escorraçado pelo povo. Então as pessoas davam gusparadas, né? Fala lá o livro de Isaías, gusparadas, homem das dores, experimentado no sofrimento. Era aquele homem que a Bíblia fala que você passa diante dele, olha e balança a cabeça, assim, como um sinal de que está tudo, né? A pessoa está numa dor, num sofrimento e numa condenação que todo mundo reprovando. E ele passando por tudo isso. Ali no caminho, quando Jesus cai 3 vezes com a cruz, tá? Cai 3 vezes com a cruz. Ele cai, os soldados levantam a cruz, levantam Jesus. Jesus continua caminhando e carregando novamente a cruz, mas ele já não estava mais dando conta. Aquela multidão, todo mundo gritando, todo mundo insultando, todo mundo blasfemando, todo mundo jogando coisas, pedras, esterco, qualquer coisa que tinha no chão, jogavam na pessoa, escarneciam de todas as formas, blasfemavam contra Jesus, né? Como a gente fala assim, vocês pensam que o caminho de Maria também foi fácil? Não, a mãe vendo tudo aquilo, né? Sabendo da inocência e da santidade e da procedência do filho, né? De origem divina, né? Então, vocês vejam a humilhação que Jesus passou para a nossa salvação, tá? Jesus fez tudo com grande amor para a nossa salvação. Então, quando Jesus não aguenta mais, eles encontram o primeiro chamado Simão, né? Simão de Cirene, né? Ou Simão Cirineu, que está lá no Evangelho de Lucas 23, 26. 23, 26, tá? Capítulo 23, versículo 26, que fala assim: enquanto conduziam,
detiveram um certo homem de Cirene, que voltava do campo, um certo Simão de Cirene, que voltava do campo. E impuseram-lhe a cruz para que ele carregasse atrás de Jesus. Então, um homem que estava passando pelo campo aí, chamaram ele e colocaram um homem para carregar a cruz no lugar de Jesus. Então, vejam que Jesus, até isso, ele permitiu que alguns, né, das pessoas estivessem ali ajudando a carregar a cruz. Às vezes você que é pai, você que é mãe, quantas cruzes carrega na sua casa? Né? Você que é filho, que é filha, quantas cruzes tem que carregar por amor à sua família, por amor a um filho que está sofrendo, por amor a uma filha, por amor a um pai, a uma mãe, às vezes lá cuidando do pai, 20 anos doente, da mãe, né? Cuidando de um filho paraplégico, né? Nossa, eu conheci uma mulher, ela cuidou 32 anos de um filho paraplégico, né? 32 anos. Quando o filho morreu, ela chorava como se fosse a pessoa que trouxe mais alegria para ela nesse mundo. E você via quanto que ela o amava, né? Eu tenho uma tia, minha tia está viva, o meu sobrinho, o meu primo, na verdade, ele já faleceu, 32 anos também. Minha tia tinha que carregar ele no colo, nem andar ele não andava. E você pensa com que amor que a minha tia o amava. Pensa que força que ela tinha para carregá-lo nos braços. Então, você vê que é nessa hora que as cruzes desse mundo têm um sentido. Quando você coloca junto do sofrimento de Jesus. Então aprenda nessa sexta-feira, a mim, a nós, a vocês, a todo mundo, queridos, a colocar o sofrimento junto com o sofrimento de Jesus. Porque nós carregamos as cruzes desse mundo, as contrariedades desse mundo, as dificuldades desse mundo, os desamores desse mundo, tudo aquilo que nós carregamos, né? Como nós somos o Simão de Cirene, nós somos a Verônica mais para frente, tá? A Verônica, ela encontra Jesus também, é aquela que sai o rosto impresso de Jesus, o rosto de Jesus impresso na toalha com que ela seca. Então vocês imaginam, a Verônica, ela é uma estação da Via Sacra, mas ao mesmo tempo ela está só na tradição. Ela não está na Sagrada Escritura, tá? Está só na tradição da igreja. Então, mas a tradição da igreja nos fala que Verônica, né, uma mulher, saiu do meio do povo, vendo tanta dor, vendo Jesus esgotado e todo ensanguentado, saiu do meio do povo, correu e foi lá e secou o rosto de Jesus com a sua toalha. E Jesus, para dizer a ela o quanto ele ficou aliviado, agradecido, quanto ajudou aquele gesto de carinho, de amor, né? Um gesto de carinho, de amor, quanto o ajudou, ele permitiu que o rosto dele fosse impresso na toalha que Verônica secou seu rosto, né? Então, são duas demonstrações assim, de grande amor, de grande carinho, e de como nós podemos, no nosso carregar a cruz, também trazer esse alívio para Deus, para dizer assim, estou carregando a cruz por amor ao meu irmão, estou carregando a cruz por amor a outro, estou perdoando porque Deus me perdoou. Porque hoje, né, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso. Qualquer pessoa que fale mal de mim, que fale, pode ser a verdade ou mentira, sei lá, aumentar, pode xingar, porque hoje é o tempo dos xingamentos e das destruição de moral e das pessoas acusando, como se Deus não tivesse o perdão, né? Então é o tempo que acontece isso, tá? E talvez que sirva isso para cada um de vocês também, que possa aproveitar as palavras de nosso Deus. Eu fiz um propósito com Deus que todos estão perdoados. Ninguém vai ficar um segundo de purgatório por causa de ter falado mal do diácono, ter falado porcaria, ter insultado, ter xingado, ter blasfemado. Pode fazer o que for, tá? Só não chuta não. Se passar na rua aí, porque agora vocês ouviram tudo isso, começa a dar chute também, né? Não sei se bom para, não sei se você bom para tanto, né? Mas assim, é bom para a gente saber que nesse mundo eu fui muito perdoado.
Então, eu gostaria de ter um pouquinho do que Jesus, experimentar um pouquinho desse grande calor e amor de Deus, que é perdoar também. Então, experimente perdoar também. Vocês vão ver que sem explicação, tá? Não precisa de ter explicação. Eu não quero explicação de ninguém. Jesus não quis explicação minha. Ele só me perdoou. E Ele só convida você, a nós, a todo mundo, a dizer, olha, eu tenho perdão. Eu sou um Deus de amor, eu não sou um Deus de sofrimento. Pessoas criaram um Deus de sofrimento, sexta-feira, missa de sétimo dia. Não, não é missa de sétimo dia, sexta-feira. Tá? É o momento em que Jesus amorosamente, pensa que quanto amor que Ele tinha no coração, amorosamente Ele produziu cada chaga no seu corpo, né? Cada chaga no seu corpo, cada chaga na sua vida, para amorosamente mostrar para o mundo inteiro que Ele nos ama. Como a música que o Antônio cantou antes, né? Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz quer dizer, está aqui o sinal, está aqui a prova. Né? E os grandes teólogos falam que a segunda vinda de Jesus falou que no céu vai acontecer um grande sinal. Eles falam que é a cruz de Jesus. Fala, qual que é o grande sinal que o mundo tem? A cruz. Ah, então, na segunda vinda de Jesus, porque fala que o mundo inteiro vai enxergar o grande sinal. E os grandes teólogos falam, olha, o grande sinal, com muita probabilidade, né? Ninguém sabe 100% de certeza, certo, né? Porque Deus não falou, se Deus não falou, não falou. Mas a indicação é forte de que seja o grande sinal. Então é um sinal para nós de salvação. E é legal a gente olhar também para esse amor, né? Muitas vezes a gente compara o amor de Deus com o nosso amor humano, né? E o amor de Deus, ele é muito além desse amor, né? Nós podemos enxergar, assim como Maria, que mesmo diante do sofrimento de Jesus, do seu próprio sofrimento ali como mãe, ela enxergou esse amor. E quando a gente faz essa comparação do amor de Deus, Ele é o próprio amor, a personificação do amor, né? E diante da nossa caminhada também, como cristãos, na igreja, a gente busca o amor humano, o amor falho, o amor que erra, mas acho que mudar esse pensamento, buscar esse amor divino, é uma grande missão, né? Paloma, você tocou também num ponto forte, porque a Bíblia nos fala que Deus, Ele não tem amor. Deus, Ele é o amor. Ele é a própria pessoa do amor. Então Deus, Ele não tem, Ele é. Ele não tem como ser diferente. Por exemplo, Deus pode condenar alguém? Não. Se Ele é o amor, Ele não vai condenar ninguém. A pessoa se condena por si só. Eu me condeno por mim mesmo, mas Deus não condena ninguém. Porque o amor, Ele não condena. O amor não condena. Então, Deus, Ele é o amor. Ele é o próprio amor. Então, Deus nos ama porque Ele é amor. Ele só enxerga em nós coisas boas. Ele só quer o bem para nós. E que você falou, a gente às vezes se espelha ou olha para o ser humano e vê as falhas do ser humano e às vezes compara, né? Porque às vezes a gente compara o Deus com o nosso Pai, né? Apesar que eu tive, né, tenho a alegria de dizer, já morreu faz 30 anos, mas está no céu, a alegria de dizer que tive um pai santo, a alegria de dizer que tive uma mãe santa que já faleceu faz 15 anos, mas estão na glória. Os dois eram de oração, os dois levavam a gente 7 para 8 quilômetros todo domingo para ir à missa. A gente ia a pé, 7 filhos, nós íamos em todos a pé, né? À noite na nossa casa, todos nos ajoelhávamos e rezávamos o terço. Então, assim, um santo pai e uma santa mãe, né? Então a gente compreende, assim, aqueles que tiveram um problema com pai, com mãe, mas assim, é maravilhoso de dizer que Deus, Ele é nosso Pai e Ele nos ama intensamente. O amor dele, Ele não tem comparação com o ser humano. Por isso que eu falo sempre para a pessoa, quanto mais você ama a Deus, mais você ama a sua esposa, mais você ama o seu esposo, mais você ama o seu irmão, a sua irmã. Eu não consigo te amar o tanto que Deus deixou para mim te amar. Nenhum de vocês, eu não consigo humanamente. Mas se eu amar mais a Deus, eu vou amar mais vocês, porque vou achar vocês mais parecidos com Deus. Então eu não vou ver os defeitos. Como Deus, quando olha para mim, vê Jesus e não vê meus defeitos, eu também. Então o casal, por exemplo, quem que o marido mais ama?
A mulher ou Deus? Devia ser Deus. Quem que a mulher mais ama? O homem ou Deus? Deus. Porque daí você amando mais Deus, você ama mais a Deus do que seus filhos. Tem que amar mais a Deus do que seus filhos. Porque daí você vai amar seus filhos de uma maneira correta, de uma maneira santa, de uma maneira que comporta para nós seres humanos, que nós não temos essa capacidade de amar, de perdoar. A gente já quer partir assim, lá Mike Tyson, né? Já dá o revanche logo. Resolver logo. Né? Já resolver logo, já dá o revanche logo quando alguém faz alguma maldade, né? Mas assim, nós somos convidados a abençoar, tá? É um convite a abençoar. A gente tem que se exercitar, tá? Se exercitar a abençoar os outros. Ó Senhor, eu abençoo essa pessoa que não gosta muito de mim, essa pessoa que não me cumprimenta, eu abençoo aquela pessoa que me olha atravessar, aquela pessoa que fala mal de mim, eu abençoo porque é uma decisão. Eu decido abençoar. Quem não quiser me abençoar, ótimo, um dia a pessoa vai mudar, tá? Mas uma decisão. É a gente observar que vem de nós, né? O bem vem de mim, né? Eu abençoo aquela pessoa porque isso provém de mim. Então, provém de Deus. Então, esse momento que nós vivenciamos hoje, na sexta-feira, já para finalizar esse momento de conversa, né, agradecendo ao diácono que trouxe muitos esclarecimentos aí sobre a sexta-feira, que trouxe também, achei interessante, Felipe, que ele falou assim, é um momento de dor, mas também de glória, né? A gente vê como um momento assim de grande tristeza, do qual a luz do mundo se apagou por um momento, mas também veio por toda a sua glória. Então, é um momento desse misto, né? De tristeza, mas também de saber que ele vai voltar glorioso. Então, diácono, gostaria, né, neste momento, que você finalizasse essa Sexta-feira Santa. Às 15 horas, vamos vivenciar o momento aí do ápice, né, da paixão de Cristo. E que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo em rede, né, Felipe? Verdade, diácono, que o senhor deixasse essa mensagem. Antes da sua mensagem, eu só queria contar uma experiência pessoal da Sexta-feira Santa. No dia 17 de abril, vai fazer 9 anos que eu perdi o meu pai, né? E o meu pai, ele morreu de quinta para Sexta-feira Santa. E o senhor falou justamente da questão da bênção, que nós temos que abençoar os nossos o nosso próximo, né? E eu lembro que a última palavra que o meu pai disse para mim foi: Deus te abençoe, né? Meu pai morreu num acidente no trabalho, e eu lembro que nesse dia eu estava doente, né? Eu não fui trabalhar, e ele me ligou perguntando se estava tudo bem. E sempre minha família, meu pai e minha mãe sempre me ensinou a pedir a bênção e eles me abençoar. E no fim da tarde, meu pai faleceu de quinta para sexta-feira. Meu pai foi sepultado na Sexta-feira Santa. E as coisas de Deus são bem, a gente fala, são inexplicáveis, né? Porque no dia que meu pai foi sepultado, a presença da minha comunidade, da minha família foi enorme. E no sábado da ressurreição do Senhor, eu senti muito forte que eu tinha que estar na comunidade para proclamar a ressurreição de Jesus e também para proclamar a ressurreição do meu pai. Então eu queria que o senhor finalizasse esse momento dizendo justamente isso que o senhor trouxe durante todo esse programa, né? A Igreja Católica é a única que canta na Sexta-feira Santa, na morte de Jesus, no sofrimento, vitória, tu reinarás. E também esse sinal de glória, né, diácono? Esse sinal de glória. Isso é muito importante, isso, especialmente a parte que a gente tem a consciência de que nós estamos celebrando. Mas Jesus glorioso já não sofre mais, tá? Jesus glorioso já não sofre mais. O que Jesus sofreu há 2000 anos atrás, nós estamos atualizando nas celebrações para a gente vivenciar esse momento. Mas ele na glória já não sofre mais. Só que nós o apresentamos diante de Deus com as dores, as chagas e o sofrimento, porque ele é o que intercede por nós. Ele é o que media a nossa salvação, tá? Então, primeiro eu queria agradecer a todos vocês, tá? Agradecer a TV Imaculada, agradecer vocês do Brasil todos aí que estão na rádio também. Pedir a Deus que nos abençoe com nós como os católicos, tá? E dizer para vocês que, querido irmão, se você não tem uma vida espiritual, se você não tem uma caminhada com Deus, procure correndo isso, tá? Deus está te esperando. Deus te ama tanto que derramou sua última gota de sangue por amor a você. Então,
Busca correndo, se possível hoje, amanhã, que é sábado santo, domingo da ressurreição, tá? Não escute o que todo mundo fala. Tenha experiência com Deus. Quando você experimenta Deus, acabou tudo. Pode falar o que quiser, jamais a sua vida vai mudar, porque esse Deus amoroso vai te abraçar e vai te acolher para sempre. Você vai ver que o teu passado não é tão negro assim. Você vai ver que aquilo que você tem não é tão pesado assim. Você vai ver que os teus fardos são levinhos com Deus, tá? Você vai ver que tudo está aliviado, tudo está curado, tudo está perdoado, porque esse Deus veio para fazer isso. E termino só com o versículo da sexta-feira, João 19:30. Havendo Jesus tomado o vinagre, disse: tudo está consumado, tá? Tudo está consumado, quer dizer, está tudo certo, está tudo salvo. Você quer? Seja salvo, seja curado, seja perdoado, receba todas essas graças que Deus derramou na cruz por amor a mim e a você. Muito obrigada, Diácono, por essas palavras. Antes da gente encerrar oficialmente, aí gostaria de chamar o Toninho para cantar uma música para nós, encerrando este momento deste programa dessa Sexta-feira Santa. Encontrei-me com Jesus no jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em tuas mãos, e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram nem sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque dela só saí sem amor. Foi sempre o seu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão jacado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura sua dor. Que cura sua dor. Antes de terminarmos esse momento, nós queremos, diante da cruz de Jesus, fazermos uma oração por nós, por vocês, por todos que estão nos acompanhando através da TV, do rádio, do aplicativo. Que Deus seja louvado na vida de vocês. Voltem-se para a cruz de Jesus, tá? Volte-se para a cruz de Jesus, olhe para Jesus e ali está o ressuscitado que te ama. Então, diante da cruz de Jesus, ofereça a sua vida, seu coração, ofereça a sua família, a sua dificuldade, ofereça o seu impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, nesse dia, Senhor, nessa sexta-feira, Senhor, ao qual o Senhor se entregou na cruz por amor a todos nós. Abençoe nossa vida, abençoe nosso povo, abençoe, Senhor Jesus amado, a todos, Senhor, para que neste momento todos recebam a tua graça e teu sangue nos lave, nos cure e nos perdoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Diácono, por este momento. Obrigada, Toninho. Obrigada, Cid. Obrigada a todos que nos acompanharam aqui em rede. Precisamos encerrar, mas desejo que você aí de casa e que nos acompanha possa vivenciar essa Sexta-feira Santa da melhor maneira possível. Que Deus possa abençoar. Agradecer também a todos que nos acompanharam pelas rádios, né, a 1490 AM na Grande São Paulo, a 92.3 FM em Maceió e a 107.1 FM em Atibaia, a Rede Imaculada de Comunicação Integrada nesta Sexta-feira Santa. Vamos encerrar esse momento, que você tenha uma ótima Sexta-feira Santa e, claro, vamos encerrar com música. Fique com a nossa programação da Rede Imaculada de Comunicação
Que você tenha uma ótima Páscoa e uma ótima Semana Santa, um ótimo Tríduo Pascal. Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada! Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por sua chaga fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que